Olá, boa noite a todos que estão acompanhando aqui pelo canal A Mente Bem Treinada. Mais uma vez, estamos transmitindo então uma aula do curso do Catecismo, né? O curso de introdução, não é o curso de introdução, o curso do Catecismo de Heidelberg. O curso de introdução já foi dado. Se você ainda não assistiu, né, e pretende estudar o Catecismo, eu diria, aproveite, está aí disponível gratuitamente aqui no canal. Nós hoje chegamos, então, ao Dia do Senhor de número 7 do Catecismo de Heidelberg, e nós vamos, então, voltar a nossa atenção para as perguntas desse Dia do Senhor. Mas antes disso, nós vamos orar ao Senhor e pedir, então, a sua bênção para mais esta aula. Ó Deus bendito e eterno, Pai Celestial, Deus da glória, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor por tua imensa graça sobre as nossas vidas e a maneira como todos os dias, através de múltiplas maneiras, nós experimentamos a bondade, a fidelidade do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós recebemos do Senhor a sabedoria para viver, recebemos do Senhor dentro dos aspectos providenciais da tua vontade, tudo aquilo que é necessário para o nosso corpo, para a nossa alma. Nós somos gratos por isso, Senhor. Agora, mais uma vez, temos essa aula. Hoje aprenderemos sobre a verdadeira fé, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, ilumine o nosso entendimento, me dê condições de dar uma boa aula clara, que ajude aqueles que assistirão, e que nisso tudo o teu santo e bendito nome seja glorificado. Nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui se está tudo ok. Espero que sim. Então chegamos ao Dia do Senhor de número 7. E vamos às perguntas, né? Vamos lê-las todas. Pergunta de número 20. Então, todos os homens foram salvos por Cristo, exatamente como por meio de Adão todos pecaram? Resposta: não. Só estão salvos os que pela verdadeira fé foram enxertados em Cristo e aceitaram todos os seus benefícios. Pergunta de número 21.
O que é a verdadeira fé? A verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em Sua palavra. É também a firme certeza de que Deus garantiu não só aos outros, como também a mim, perdão de pecados, justiça eterna e salvação por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo realiza essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Pergunta 22. Então, no que o cristão tem de acreditar? Resposta: em tudo que nos está prometido no Evangelho e que nos são ensinados resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã universal e indubitável. Pergunta 23. Que artigos são esses? Resposta: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Até aí, então, a leitura do catecismo. Vamos mais uma vez, então, observar, lembrando que quem está no grupo do WhatsApp, se tem dúvidas, pode perguntar por lá, ou você pode usar aqui o chat do YouTube. Fiquem sempre à vontade para tirar alguma dúvida que possa surgir. Se eu não puder responder agora, eu respondo na próxima aula, tá bom? Vamos ver onde nós estamos aqui no nosso estudo. Então, nós estamos na segunda parte do catecismo, que vai do dia do Senhor 5 ao 31, que trata sobre a nossa salvação. Nessa parte, do dia do Senhor 5 ao 8, eu denominei de a necessidade da fé. O catecismo procura mostrar por que nós devemos crer. Então temos o dia do Senhor 5, a necessidade de um mediador. Dia do Senhor 6, Jesus é o mediador que necessitamos. Hoje, o dia do Senhor 7, a verdadeira fé. E o dia do Senhor de número 8, o alvo da fé, que é o Deus triuno. Então isso é onde nós estamos agora. Estamos no dia do Senhor 7, a verdadeira fé, já nessa parte sobre a salvação. E isso aqui, esses 5 dias do Senhor, são uma preparação para o início do estudo sobre cada um dos 12 artigos do Credo Apostólico que virão a seguir a partir do dia do Senhor de número 9. Tá? Então, vamos agora observar, então, no dia do Senhor 7, o assunto é a verdadeira fé. Na minha opinião, esse está entre, aqui os temas desenvolvidos pelo catecismo, um dia do Senhor central aqui, porque o que vem a seguir sobre a verdadeira fé deve ser entendido à luz do que diz aqui o dia do Senhor de número 7. Então vamos para a primeira pergunta desse dia do Senhor, que é a pergunta de número 20. Então, todos os homens foram salvos por Cristo, exatamente como por meio de Adão todos pereceram? Resposta: não. Só estão salvos os que, pela verdadeira fé, foram enxertados em Cristo e aceitaram todos os seus benefícios. Então, isso é a pergunta de número 20. Tá bom? Muito bem. Dito isso, vamos aqui para o nosso esboço. Então, primeiro ponto a se destacar aqui
é que fica implícito na pergunta e na resposta de número 20 que por meio de Adão, eu botei do Adão, né? Mas é por meio de Adão, todos pereceram. O que isso quer dizer? Então veja, nós já temos observado que como descendentes de Adão, nós somos concebidos e nascidos em pecado. E então, vivendo em pecado, estando perdidos, nos tornamos sujeitos à ira de Deus, ao julgamento e à condenação de Deus, porque Deus é justo. Ele traz então a condenação sobre aqueles que pecaram em Adão e que na sua própria vida também pecaram. Então a justiça de Deus requer a condenação do pecador. Fica evidente essa nossa relação com Adão, mas também essa relação de representatividade, ela aparece logo em seguida em relação ao Senhor Jesus Cristo. Então vamos, convido você na sua casa, para que seja melhor para você do que simplesmente eu colocar aqui na tela, né? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o ensino de Romanos 5,12 é esse. Lá no Éden, quem pecou? A responsabilidade, né? De quem era a responsabilidade? Era de um homem, Adão. E por esse único homem lá, no Éden, o pecado entrou. E com o pecado, a morte. Ora, se a morte entrou por ele, por que a morte também nos alcança? O apóstolo diz, porque todos pecaram. Quando ele diz aqui todos pecaram, ele não está se referindo aos pecados que nós cometemos em nossa vida. Ele está se referindo ao que aconteceu lá no Éden. Como Adão era nosso representante, quando ele pecou, nós pecamos com ele. Todos pecaram com Adão. Todos se tornaram, em Adão, culpados e endividados, tornaram-se pecadores em Adão. Então, porque Adão era nosso representante, nós pecamos com ele. Se nós tirarmos o elemento da representatividade aqui de Adão, seríamos obrigados a tirar de Cristo. Então, mesmo que nós disséssemos, não temos nada a ver com o pecado de Adão, mas aí teria o pecado da nossa vida. E aí seríamos condenados de qualquer jeito. Porque o argumento do apóstolo é justamente esse, mostrar que nós tínhamos um representante, Adão, e depois aparece um outro representante. Veja os versículos 18 e 19 do mesmo capítulo de Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa, quer dizer, aquela única ofensa de Adão, né? Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quando diz todos no versículo 18, quer dizer todos que Adão representava, todos que Cristo representava. Mas o versículo 19 traz luz para dizer que a desobediência desse único homem, muitos se tornaram pecadores. Por que muitos? Porque o Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem, nascido de mulher, ele não atingiu ao Senhor Jesus Cristo. Então ele se exclui. Então coloca-se aqui muitos. E também pela obediência de um só, que é o Senhor Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Quer dizer, nem todos, mas muitos. Então aqui aparece essa questão da representatividade. É importante observar que esse ponto de comparação aqui entre o primeiro Adão e o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, não é entre a extensão da condenação e a extensão da justificação, tipo, comparando quantos foram condenados e quantos serão justificados. Mas o ponto de comparação é que
Assim como todos nós procedemos de Adão, os salvos que nasceram de novo procedem de Cristo. A ideia aqui a situação é uma situação de representatividade. Adão era nosso cabeça no Éden e nós pecamos com ele. Agora, se nós estamos unidos a Cristo e Cristo é o nosso cabeça, tudo que ele conquistou é para nós também. Nos é transmitido também. Então, a sua justiça perfeita, a sua obediência nos são transmitidas, são colocadas na nossa conta. Então, ainda que nós tenhamos caído sob condenação, nem todos serão salvos. Isso fica muito claro quando se lê, por exemplo, passagens como Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então fica evidente, né, apesar da condenação atingir todos os homens, nem todos os homens são salvos por meio de Jesus Cristo. Segundo ponto que devemos observar é que nós somos salvos estando unidos a Cristo pela fé. Então, a libertação, essa salvação da condenação e do poder do pecado, de acordo com que a Escritura nos ensina, ela só pode ser realizada por meio de Cristo. Não há nenhuma solução, nós temos visto isso nas últimas semanas, não há nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser em todo o universo e nenhum outro meio que pudéssemos obter a nossa salvação. É somente através de uma pessoa, que é o Filho de Deus, então ele é Deus verdadeiro, mas que também é o Filho de Maria, então ele é homem verdadeiro. Essa única pessoa que tem que é humano, né? Que é Deus, então tem a natureza humana, tem a natureza divina, unidas numa única pessoa. Esse é o mediador perfeito que nós precisávamos, como vimos nas semanas anteriores. Então, alguém para ser salvo precisa estar unido a Cristo. Não é por cumprir certas obras, não é por estar numa determinada religião, não é por fazer, cumprir, vamos dizer assim, um tipo de trabalho, um tipo de missão. Não, nada disso. Para ser salvo, a pessoa precisa ter Cristo, o Senhor Jesus Cristo, como aquele que é o seu cabeça, né? Está unido a esse Salvador. Isso quer dizer, entre outras coisas, que nós devemos estar em comunhão com Ele. E essa comunhão, essa união com Cristo, através que é a pessoa por meio de quem nós somos salvos, essa união se dá, a Bíblia ensina, por meio da fé. Então, a fé é o meio ordenado por Deus, através do qual nós nos unimos ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, a Escritura ensina isso claramente em muitas passagens. Por exemplo, uma das passagens bem conhecidas é aquela de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que é preciso para não perecer? O Espírito Santo nos diz. É preciso crer no Filho de Deus, aquele que foi enviado pelo Pai para a nossa salvação. É preciso crer nele para não perecer, para ter a vida eterna, enfim, para ser salvo. E uma outra passagem que poderíamos mencionar é Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, quem crê vai buscar o batismo. Mas o batismo não é, em última instância, o fator que determina a salvação de alguém. Por exemplo, o ladrão da cruz não foi batizado, mas ele creu. E crendo, foi salvo.
Se alguém não crê, essa pessoa será condenada. Então é preciso crer no Filho de Deus. Isso é um ensino claro da palavra de Deus. Então, como é que eu me uno a Cristo? Colocando a minha fé nesse Salvador bendito. E aqui então aparece isso, né? A necessidade da fé. Para ser salvo é preciso crer. Agora, então estamos caminhando, como você pode observar, porque observamos que, por um lado, em Adão todos perecem, mas por outro lado tem o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, e para ser salvo eu preciso estar unido a Ele. Ele precisa ser o meu representante. E essa união se dá por meio da fé. Eu preciso crer no Filho de Deus. Agora, vamos para o terceiro ponto. A fé é o meio ordenado, mas é um meio que se recebe como um dom de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que a fé ela é exigida como uma condição para que o homem seja salvo, mas não uma condição como se o homem, em suas próprias forças, pudesse cumprir. O homem, na sua condição pecaminosa, de nenhuma forma ele pode crer por si mesmo. Para que ele creia, é preciso que haja uma obra da graça. Então a fé é dada a ele como um dom de Deus. Por que ele não pode crer? Porque para crer, por exemplo, ele precisa ouvir e aceitar o Evangelho. Crer com seu coração, confessar com seus lábios, conforme diz Romanos 10. Só que como é que ele pode entender uma coisa espiritual, como o Evangelho, a pregação, se ele não é um homem espiritual, né? Se a pessoa está perdida? 1 Coríntios 2,14 deixa bem claro. Não vai entender. Então, para que entenda, essa pessoa que está morta espiritualmente, porque é assim que a Bíblia descreve alguém sem Cristo, não é alguém desmaiado, não é alguém enfraquecido, não é alguém meramente doente. Uma das linguagens da Bíblia é que nós, sem Cristo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Que tipo de morte? A morte que aconteceu lá no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, imediatamente eles morreram espiritualmente. Foi quebrada a relação deles com Deus. E sem essa relação não há vida espiritual. Então, da mesma forma, dizemos aqui, o homem sem Cristo, ele está morto em seus pecados e delitos. Então, estando morto, não há como reagir. Por exemplo, se houver um corpo, alguém jogou lá um defunto na água, na praia, né, no mar. E sei lá, faz um dia, então ainda não está aparecendo, né, que está ali apodrecendo e tal, mas está ali. Aí chega lá alguém e fala assim, tem alguém ali na água, joga uma boia. Vamos jogar a boia para essa pessoa se salvar e puxá-la para dentro do barco. O que o corpo fará? O corpo morto fará com a boia? Absolutamente nada. Ela pode ser colorida, ela pode ser do melhor material possível, ela pode ter lá, sei lá, bolsas de dinheiro ao redor dela, porque aí você é salvo e já fica rico. Não adiantará. O morto não terá nenhuma reação. Está morto, ele não pode ajudar a si mesmo segurando na boia. Para que ele venha segurar na boia, só se ele estivesse vivo. Essa é a condição de toda pessoa sem Cristo. Está morto, não tem meio termo. Está morto espiritualmente. Então, podemos lembrar aqui da pergunta de número 8, que já passamos por ela, né? Faz algumas semanas. Mas somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? A resposta sim, a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus. Então, o novo nascimento, a regeneração, ela se dá justamente para que o pecador tenha a condição de ouvir, de crer, de ter os olhos abertos, de ver a beleza de Cristo, de arrepender-se de seus pecados. Sem isso, ele não vai ter, por assim dizer, a sensibilidade necessária, as condições espirituais necessárias para ver o seu próprio pecado e também ver o Salvador que lhe é apresentado ali no Evangelho.
Também não se diz aqui na resposta de número 20 que o homem, pela fé, ele se incorpora, ele se enxerta em Cristo, como se isso fosse, esse papel de se incorporar, de se enxertar, fosse uma obra humana. Não. O homem não se apropria dos benefícios de Cristo também, de acordo com a sua própria vontade. Ele nem se une a Cristo e ele nem se apropria dos benefícios que Cristo dá, que é o que está ali na resposta, por si mesmo. Tá? Não é pela força humana. Então é importante observar que a fé ela se refere aqui tanto a ser enxertado em Cristo, quanto a apropriar-se dos benefícios concedidos por Cristo. Então, eu sou enxertado e uma vez enxertado, eu começo ali a usufruir, né, a me beneficiar pelos benefícios que Cristo oferece. Então, a fé ela não se alicerça na vontade do homem. Ela não é uma obra, um ato do homem, mas o testemunho da Escritura é que é uma obra do Espírito de Deus na alma do homem, uma obra na qual a vontade do pecador ela é iluminada. Aquelas trevas, a morte, ela sai. E uma vez que isso acontece, o pecador percebe não só a sua própria miséria, mas a glória, a majestade, a doçura, a beleza do Salvador. Então ele reconhece a si mesmo como pecador, mas ele vê o Salvador, ele consegue vê-lo pela fé. Quer dizer, ele consegue compreender quem é Jesus, colocar a sua confiança nesse Salvador. E aí então receber desse Salvador a justiça e a vida, porque Cristo é a fonte da vida. Então fica evidente nessas passagens que não é pela nossa própria força. Então, uma passagem bem conhecida, né? Vou ler primeiro, 2 Tessalonicenses 3:2. Diz assim: para que sejamos livres, ele está pedindo oração, Paulo, né? Para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então, isso é um ensino bíblico. A fé não é de todos, ela não é dada a todos. E depois, Efésios, capítulo. João 3:27, veja aí. João, o Evangelho, capítulo 3, versículo 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, ninguém. O próprio Cristo disse, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então é uma ação de Deus que conduz o pecador até Cristo. E a passagem mais conhecida a esse respeito é Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Tanto a salvação quanto a própria fé, através da qual nós obtemos a salvação em Cristo, é dom de Deus. O Senhor nos concede como uma dádiva, como um dom. Aqueles que acreditam, né, que o homem tem condições de aceitar a Cristo, de crer pela sua própria capacidade, como se o homem estivesse doente, não morto espiritualmente, então eles vão dizer: não, esse texto não fala que a fé é um dom, é a salvação como um todo. Eles vão sempre tentar negar essas provas bíblicas, porque eles estão negando outra coisa, estão negando a depravação do pecador. Eles estão dizendo que o pecador é mau, mas não é tão mau assim. Que ele está corrompido, mas não tanto assim. Que se ele fizer um esforço da vontade, quando a luz do Evangelho vem sobre ele, se ele fizer um esforço, ele vai conseguir ali responder, ele vai crer, ele vai se arrepender, ele vai ser salvo. Então é como se o homem pudesse a qualquer momento optar por Cristo e pelo Evangelho. Porém, o testemunho das Escrituras, cremos, como cristãos de confissão reformada,
que a nossa confissão está alinhada com o ensino dos apóstolos, que claramente estavam ensinando que a salvação é inteiramente pela graça. Quando é pela graça, significa, de fato, nós não fizemos nada, absolutamente nada, para merecê-la ou conquistá-la. Não é pela nossa força, é um dom de Deus. Você recebe gratuitamente esta salvação. O ponto 4 é este. Por meio da fé, nós somos incorporados a Cristo, ou seja, somos enxertados em seu corpo. Então, nós devemos aqui entender, nós somos conduzidos, quando cremos, né? Nós somos espiritualmente, pelo Espírito Santo, conduzidos a Cristo e passamos a estar unidos espiritualmente a Cristo. Quer dizer, você que estava morto, agora é unido a esse Salvador perfeito, santo, justo, bom, poderoso. Você é espiritualmente unido a Ele. Ora, a linguagem da Bíblia é que esse Salvador é cabeça da igreja. Então a linguagem é de um corpo, né? Ele é o cabeça da igreja. A igreja é esse corpo e cada um de nós somos membros desse corpo. Ora, quando eu sou unido a Cristo, eu também sou unido a este corpo. A essas pessoas que também são salvas, assim como eu, em Jesus Cristo. Agora, o texto fala não só de união, né? A resposta do catecismo fala não só de ser unidos, mas fala de ser enxertado nele. Eu sou enxertado em Cristo. Então você deve aqui lembrar, por exemplo, Romanos 11, né? Quando fala da oliveira, e aí vem o ramo, né? E ele é enxertado. Ele de fora, mas ele é enxertado. Então há ali uma cola, por assim dizer, algo que era exterior, fica colado ali. Nós somos colocados. Lá não era nosso lugar natural, porque o pecado nos distanciava de Deus, mas pela obra do Espírito Santo, ouvindo o Evangelho, crendo no Evangelho, então nós fomos enxertados em Cristo Jesus. Isso quer dizer que nós então temos comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Essa nossa união com Cristo, ela não é uma união mecânica, ela não é uma união meramente externa, nominal. Mas a ideia aqui de enxertados remete a uma planta, né? É a ideia de que essa união ela é orgânica, ela é viva. Isso quer dizer que na medida em que nós estamos em Cristo, flui dele, desse tronco, para os ramos que crescem nessa árvore. Flui dele para nós aquilo que é necessário, a seiva, a vida. É como, mudando de linguagem de uma árvore para o corpo humano, é como o sangue que é transportado do coração, o centro do organismo humano, através das veias para os membros do corpo, para vivificar todos os membros do corpo. Esses membros são mantidos juntos e assim também Cristo procede. Ele envia a vida para todos os membros do seu corpo. Então, por isso que, por exemplo, em João, capítulo de número 15, vamos ler: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, a nossa vida inteira depende dessa ligação, dessa união, de estarmos enxertados em Jesus Cristo. Então, se estamos salvos, estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo. E unidos aos demais que também estão enxertados no Senhor Jesus Cristo. Então, por meio da fé, vamos para o ponto 5, por meio da fé, operada pelo Espírito Santo, nós recebemos os benefícios de Cristo. Que benefícios são esses? Poderia mencionar aqui o perdão de pecados, pela obra de Cristo Jesus, por estar unido a Ele, todos os benefícios me são transmitidos, e o primeiro é esse.
todos os meus pecados são perdoados em Cristo Jesus. Ele é o meu representante. Ele assumiu no meu lugar a culpa por todos os meus pecados. Os pecados antes de eu ser salvo e todos os pecados que eu cometo depois de salvo. Ele assumiu todos esses pecados na cruz do Calvário. Ele é meu Salvador. Mas ele não só assumiu meus pecados. Isso é o primeiro benefício. Ele me limpou dos pecados. Mas ele também me concede a sua perfeita justiça. Ele, durante toda a sua vida como homem, obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Ele viveu como justo e agora a justiça perfeita do Senhor Jesus Cristo é transmitida, é colocada na minha conta. Ele então tomou sobre si os meus pecados e coloca em minha vida a sua justiça. Então não é só que a minha ficha foi limpa, mas é como se eu tivesse sido perfeito e justo durante toda a minha vida. Eu sou coberto, escondido debaixo da justiça perfeita de Jesus Cristo. E além disso, podemos mencionar outro benefício, que é o benefício final. Em Cristo eu tenho a vida eterna. É interessante observar como a Escritura ela demonstra claramente que nós temos a vida eterna. Quer dizer, nós ainda não começamos essa vida eterna, porque ela diz respeito ao final de todas as coisas, né? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar e concluir todas as coisas, mas a Escritura fala dessa vida eterna como sendo algo que já nos pertence por estarmos em Cristo Jesus. O homem natural, ele não tem compreensão dessas coisas. E ele não tem prazer nessas coisas. Quer ver, um exemplo claro disso é quando alguém que não era salvo chegou a ler a Bíblia, ouviu pregações e nunca assim ouviu o sentido das palavras externamente, mas nunca foi afetado, né, pelo poder da palavra. Mas num determinado dia ele ouve a pregação e a palavra de Deus opera, o Espírito Santo age no coração, traz convencimento do pecado, ele se arrepende, ele vê a beleza de Cristo, ele começa a amar a Cristo, confiar em Cristo, e ele começa então, a partir daquele momento, a dizer assim: rapaz, por que eu não vi isso antes? Por que eu não amei antes? Por que eu não desejei essa salvação tão deleitosa antes? Porque antes você estava morto em seus pecados e você não podia ver essa doçura e essa beleza. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14, diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então as coisas espirituais, para o homem sem Cristo, elas são loucura, e ele não é capaz de entendê-las. Ele não é capaz de ver a glória de Cristo, a beleza de Cristo, a salvação em Cristo. É apenas uma religião. Ele olha externamente e mesmo quando ele tem um contato, porque ele está atrás de uma religião, mesmo quando ele aceita sem realmente ser salvo, ele fica ali como um cego, mas sem vida, né? Como alguém que está ali tentando tatear no escuro, tentando encontrar um meio de salvação na religião. Mas a salvação é quando realmente há uma mudança em nosso coração, nós nascemos de novo, e aí então podemos entender quem somos e também quem é o Senhor Jesus Cristo. Então, nem tudo, é importante aqui observar, tratando desse assunto, que nem tudo que se denomina fé realmente é a fé para a salvação em Cristo. Você já ouviu aquela frase, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então, nem tudo que as pessoas dizem assim: olha, fulano creu, fulano tem fé, ou a pessoa mesmo diz: eu tenho fé. Nem todas as vezes que alguém diz isso, ou alguém diz a respeito dela tal coisa, realmente se trata da fé salvadora. Vou aqui enumerar algumas situações. O primeiro é que alguém pode ter uma fé imaginária, né? Então a pessoa não teve a salvação realmente, mas ela se aproximou do Evangelho, talvez entrando para uma igreja,
como alguém se aproxima do budismo, como alguém se aproxima do espiritismo, de qualquer outro tipo de religião. Ela se aproximou ali, entrou na igreja, tornou-se membro, às vezes se torna até pastor, né? Sem ter experimentado a verdadeira fé. E aí, o resultado é que muitas vezes essa pessoa está vivendo uma fé que é apenas imaginária. Ela acha que está salva, mas ela não creu realmente. Não tem um relacionamento, não foi enxertado em Cristo. Ela ouviu alguma coisa e disse, eu acho que eu creio, sim, tá bom. Sim. Inclusive, em muitos casos, os pregadores, eles incentivam, né, esse tipo de coisa. Eu já estive presente há muitos anos atrás, mais de 20 anos, uma reunião em que o pregador, no final, ele queria tanto poder dizer assim, tantas almas se renderam hoje, que ele foi e chamou as pessoas para orarem, para orar por elas, para pedir a bênção de Deus, para cura, resolução de problemas. Quando essas pessoas foram à frente, ele começou a constranger essas pessoas a aceitarem a Jesus. E dentre outras coisas, uma coisa que ele falou, que eu ouvi naquela época, e me escandalizou naquela época. Hoje escandalizaria muito mais, porque eu vejo hoje ainda maior quanto grande é a tolice que ele fez. Ele disse assim, dê uma chance para Jesus. Ele talvez agora está do céu olhando triste que você não quer aceitá-lo. Faz assim. Aceita, experimenta. Se der certo, você continua. E se não, você sai. Quer dizer, é o que? Jesus é um produto para ser oferecido, né? E tem o seu dinheiro de volta se garantimos o produto. Se você não gostar, tem o seu dinheiro de volta? Não. Que isso não é um produto. Que isso não está mendigando que nós creamos nele. Pelo contrário, nós só podemos crer nele se ele agir pelo seu Espírito Santo em nós. Então aquilo que o pregador estava oferecendo era uma grande tolice. Então muitas pessoas têm essa fé meramente imaginária. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Observe bem, não é que essas pessoas foram em algum momento salvas e depois, na caminhada cristã, se enfraqueceram, se desviaram e pronto. Aí, quando Jesus voltou, pegou de surpresa e eles então tinham feito muitos milagres, tinham feito muitas coisas, mas no final não foram salvos. Não. Jesus deixa claro, diz assim, direi explicitamente, quer dizer, sem rodeios, nunca vos conheci. Quer dizer, vocês nunca estiveram em mim. Vocês não tiveram ligados, enxertados. Essas pessoas nunca possuíram a verdadeira fé. No entanto, diz aí o quê? Que elas expeliram demônios, realizaram milagres e elas falavam em nome de Cristo. Mas Jesus diz, eu não conheço vocês. Quem são vocês? Vocês nunca estiveram ligados a mim. Então são pessoas que possuem uma fé imaginária. E muitas dessas até o diabo usa para fazer sinais de engano. A pessoa vê ali um milagre. Jesus está aqui. Aí vai. E Jesus avisou, cuidado. Enganarão a muitos. Então, o critério de avaliação não é o milagre. Porque milagre você tem aí em várias religiões, por exemplo, no espiritismo, tem aqueles homens, por exemplo, aquele homem que foi preso, né? Hoje até estava vendo um pedacinho do documentário do João de Deus, que era um médium que fazia aí cirurgias espirituais. E muita gente ouviu o testemunho da mulher dizendo, eu tinha câncer. Então ele enfiou a tesoura no meu nariz, rodou 21 vezes e depois me levou ao banheiro, puxou, eu senti estalar, disse ela, que era um câncer no cérebro, que os médicos tinham dado 40 dias a ela. Ela disse que sentiu estalar, ele levou ela no banheiro, quando foi lá no banheiro, ela vomitou, e quando vomitou era como se fosse um pedaço de carne que tinha saído de dentro dela. Bom, ela está viva,
Ela disse que os médicos tinham diagnosticado com câncer e ela está viva. Mas não é só o testemunho de uma, ou de dezenas e centenas de pessoas que lá iam para receberem a cura. O homem depois foi preso por ter feito mal a algumas mulheres, né? E acho que tinha outras complicações lá também. Eu não assisti o documentário todo ainda. Mas veja, tinha milagres. Mas não era da parte de Deus. Ele, obviamente, dizia que era, né? Mas não era da parte de Deus. Por isso o nome João de Deus. Mas de Deus não tinha nada. Até uma das mulheres que o acusa disse assim: olha, eu me recuso a chamá-lo de João de Deus, porque de Deus ele não tem nada. E é verdade. Né? Não só pelo mal que ele fez, mas é verdade porque a doutrina, né, aquilo que ele está professando não é ensinado na Bíblia. Então veja, milagre não atesta que alguma coisa está certa. Também pessoas oram para os santos, para Maria, e muitas vezes experimentam lá um milagre. Então, nessas várias seitas que existem por aí, existem pessoas que estão dizendo: olha, eu experimentei o milagre, eu fui curado, etc. Então, qual é? Aqui diz: fizemos muitos milagres. E o resultado disso, pense hoje. Imagine, uma pessoa que hoje diz assim: olha, fiz muitos milagres. E no final Jesus vai dizer: eu nunca te conheci. Essa pessoa não conhece a Cristo também. Porque se conhecesse, estaria enxertado nele. Então ela não tem o verdadeiro conhecimento de Cristo. Ora, se ela não tem o verdadeiro conhecimento de Cristo, mesmo que diz estar fazendo milagres em nome de Cristo e pregando o evangelho de Cristo, mas se ela não conhece a Cristo, ela não conhece o evangelho. Então tudo aquilo que ela está dizendo ali é inútil, é vão. Vai produzir o mesmo tipo de fé que aquele líder tem, ou seja, uma fé imaginária, que no final a pessoa vai ouvir, igual está aqui em Mateus 7. Nunca conheci você, se afaste de mim. Você não tem vida que indique que você está salvo em mim. Um outro tipo de situação é aquela fé que poderíamos chamar de histórica ou intelectual. Quer dizer que é uma mera apropriação formal da proclamação da salvação. É um conhecimento a respeito da salvação. Ah, Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é o Salvador. Aí a pessoa intelectualmente fala assim: eu acho que essa verdade tem uma lógica, tal, juntando esse ponto com aquele outro. E aí ela, ouvindo aquilo ali, ela tem um assentimento intelectual, uma concordância intelectual. Por exemplo, em Atos, capítulo de número 26, lemos Paulo dizendo ao rei Agripa: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então o rei Agripa acreditava nos profetas. O Tiago, né, o apóstolo Tiago diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então essa fé aqui dos demônios é simplesmente uma concordância intelectual. Eles sabem que Deus existe e eles tremem por causa disso. Mas não é que eles confiam em Deus. É diferente. Então, uma pessoa pode ouvir e ter um assentimento intelectual. Por vezes, dentro da fé reformada, pessoas chegam apaixonadas ali, desejosas, a ouvir sobre eleição, sobre predestinação e tal, fé reformada e tal. E muitas vezes essas mesmas pessoas não estão unidas a Cristo. Elas têm um assentimento intelectual, gostam de aspectos doutrinários, amanhã elas vão para outro canto. É só de passagem, é só na cabeça da pessoa tem lá aquela doutrina. Uma outra situação é a fé temporal. E aqui podemos lembrar da passagem, né, da parábola que o Senhor Jesus Cristo contou sobre os 4 tipos de solo no qual a semente da palavra cai. Um deles, Lucas 8,13 diz: a que caiu sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Então veja bem, a pessoa ouviu a palavra e recebeu com alegria. Oh, ai, Jesus é maravilhoso. Ai, a pessoa fica toda empolgada. Mas Jesus diz: caiu sob a pedra. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo. Veja, creem. Então podemos dizer, tiveram fé.
creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Então, eu quero que você entenda que não é que essa pessoa foi salva, ela creu e foi salva, unida a Cristo, e depois ela fraquejou e saiu. Não é que ela perdeu a salvação, é que ela nunca teve a salvação. E como podemos saber disso? Porque dos 4 tipos de solo, o que caiu à beira do caminho, o que caiu no meio das rochas, o que caiu entre espinhos e o outro que caiu em terra boa, apenas o último, o que caiu em terra boa, frutificou. Nos outros 3 casos, caiu. Parece que vai nascer a plantinha ali, mas ela morre. Não produz fruto. Então, como é que fica aqui evidente o quê? Todo que está em Cristo, esse dá muito fruto. Então, se alguém não dá fruto e logo está morto a sua fé, é porque não está em Cristo Jesus. Creu, de novo, de uma maneira temporal. Né? Teve ali um contato, se empolga, fica animado. Ah, Jesus, mas quando vem a primeira dificuldade contra a sua fé, se evidencia então a fraqueza daquela fé. Agora, quando o salvo em Cristo ele passa por alguma coisa assim, em vez de ele desistir, em vez da fé enfraquecer, ela é fortalecida. E por esse meio, ele pode ainda ter certeza ainda maior de estar em Cristo Jesus, porque ele continua, mesmo após sofrer reveses contra a sua fé. Ainda poderíamos mencionar aquela fé que está meramente relacionada a milagres, né? E essa acho que é muito comum. Claro que esses aspectos aqui se unem, né, numa mesma pessoa. A sentimento intelectual, fé temporária, fé imaginária, fé apenas em milagres. Então aqui é aquele aspecto em que a pessoa crê que Jesus tem poder, que Jesus é bom, que Jesus é salvador. Ah, eu creio que Jesus cura, eu creio que Jesus liberta do vício, eu creio que Jesus abre portas. Sim, eles dizem tudo isso e isso pode ser chamado de fé, mas é uma fé nos milagres, no poder de Jesus, mas não uma fé para a salvação. Então essas pessoas muitas vezes se aproximam da igreja. Elas entram para a igreja, elas se tornam membros da igreja. Em muitos casos se tornam pastores numa igreja. Mas elas não possuem a fé salvífica, a fé da salvação. E muitas vezes isso pode ser percebido quando nós vamos conversar sobre o evangelho com essas pessoas. Elas nem sabem direito o que é o evangelho, o que é a salvação, o que é o pecado. Se dissermos, você sem Cristo era um pecador miserável. Não, eu vim para a igreja, mas eu já era uma pessoa boa. Então elas não sabem nada sobre o evangelho, não sabem nada sobre a graça de Deus e não conhecem a Cristo. É apenas um desejo interesseiro na pessoa, na obra do Senhor Jesus Cristo. Chamam isso de fé, mas isso não é a fé para a salvação. Então nós somente, pela fé verdadeira, somos enxertados em Cristo e recebemos todos os seus benefícios. Podemos lembrar daqui de alguns exemplos de alguém que foi enxertado em Cristo e recebeu esses benefícios. Por exemplo, o ladrão na cruz, né? Ele ouviu a promessa: hoje estarás comigo no paraíso. Podemos lembrar de a recusa e a aceitação do convite na parábola da grande ceia. O Senhor mandou seus servos convidarem as pessoas ilustres e cada qual apresentou uma desculpa, né? Não posso, comprei um terreno, não posso, tem outra coisa para fazer. E aí então ele falou: então deixem esses e vão atrás dos mendigos, dos coxos, dos cegos, os miseráveis, e tragam para a festa. Então esses são os que receberam um benefício que não mereciam, que não esperavam. Tem a outra parábola que indica a falta da vestimenta nupcial, né? O rei fez a mesma coisa, convidou
Os convidados não quiseram vir, então ele convidou o coxo, o mudo, o miserável. E quando chegaram no casamento, eles receberam uma roupa com a qual deveriam se vestir, uma roupa adequada, um vestido, uma vestimenta branca para o casamento. Mas um deles não quis vestir, ele continuou vestido com as suas roupas. E o rei, quando viu, mandou que ele fosse entregue e condenado, que ali não poderia entrar sem estar devidamente vestido. Quando alguém quer salvar-se, né, pelas suas obras, ele não vai encontrar salvação, mas apenas condenação. Para sermos salvos, precisamos ser revestidos. O vestido é justamente isso, a justiça perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então observem que essa pergunta de número 20, ela procura estabelecer que nós somos salvos somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Aqui entra aquele lema da reforma: sola fide, somente pela fé. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui. Não. Então vamos seguir para a pergunta 21. A verdadeira fé. O que é a verdadeira fé? Resposta: a verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. É também a firme certeza de que Deus garantiu não só aos outros, como também a mim, perdão de pecados, justiça eterna e salvação por pura graça somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo realiza essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Então note que depois de estabelecer na pergunta de número 20 que nós somos salvos somente pela fé, agora, na pergunta 21, o catecismo trata sobre a natureza da fé. Então, na linguagem comum, nós precisamos distinguir aqui entre acreditar em qualquer coisa e acreditar em uma pessoa. Quando nós nos referimos a acreditar em alguma coisa, isso se refere que nós cremos que aquilo existe, que aquilo é verdadeiro. Quando se refere em acreditar em uma pessoa, significa que nós confiamos naquela pessoa. Não é só sobre a existência, sobre que é verdade que ela existe. Nós confiamos nela. E essas duas coisas estão aqui. Então, há uma fé verdadeira. Pertence o quê? O conhecimento da verdade e a convicção de que essa verdade foi revelada por Deus. Então tem o conhecimento e a aceitação da verdade divina, acreditamos no que Deus nos revelou, mas também tem a confiança em Deus e a entrega pessoal a Ele, porque acreditamos nele. Então confiamos nele, temos comunhão com Ele. Então vamos observar isso. Em primeiro lugar, a verdadeira fé ela envolve um certo conhecimento e sua aceitação, quer dizer, a aceitação desse conhecimento. Então, por exemplo, se quisermos acreditar em Deus, devemos primeiro conhecê-lo. Você não pode acreditar em Deus sem conhecê-lo. Você deve reconhecê-lo como verdadeiro Deus. Mas veja, nós não podemos conhecer a Deus por nós mesmos, como se estivéssemos procurando e aí achamos. Não. Deus é que precisa se revelar. Ele foi o que ele fez. Primeiro, ele se revela através da criação, mas a revelação da criação apenas aponta para a existência de Deus. Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Mas para que nós saibamos quem é esse Deus, que ele não é... A criação pode dizer, ele é todo poderoso, mas para que nós saibamos que ele é justo, que ele é santo, que ele é misericordioso, que ele salva, nós precisamos da Escritura. Por isso, lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15, o apóstolo diz assim a Timóteo, o apóstolo Paulo: e que desde a infância sabes as sagradas letras. Está falando para Timóteo. Você sabe a Escritura, você conhece a Escritura desde criança. E aí diz que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, como que alguém obtém conhecimento para a salvação em Cristo? A resposta da Escritura é
através da Escritura. Então é assim que alguém vai obter conhecimento para a salvação. É pela revelação de Deus na sua palavra. Então, primeiro, a pessoa precisa conhecer, saber quem Deus é. E isso se dá por meio da sua palavra. Mas segundo, tem que aceitar. Então, o entendimento do ser humano, ele pode ir lá fazer pesquisas na Bíblia, ele pode ler a Bíblia, mas o máximo que ele vai alcançar é um conhecimento sobre a letra. Pode estudar a Bíblia como literatura, como livro religioso, mas tudo que ele vai fazer ali é apenas conhecer a letra, as palavras, o sentido das palavras comuns, né? Mas ele não vai chegar ao conhecimento da verdade por si mesmo. Por quê? Porque para isso é preciso a ação do Espírito Santo. De novo, voltamos àquele texto já mencionado. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não aceita. Então ele não vai aceitar como verdade aquilo que Deus revela em sua palavra. E para aceitar isso, ele precisa que o Espírito mude as disposições do seu coração. Então ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então ele não pode conhecer a Deus. Ele não pode entender e conhecer e aceitar o que a Bíblia diz a respeito de Deus. Isso lhe parece loucura. Então ele fica lá com o coração endurecido, sem aceitar a verdade. A verdade só pode ser aceita se houver um milagre da graça de Deus. Agora, quando o Espírito Santo convence alguém de que essa palavra é a verdade, essa pessoa não só reconhecerá a palavra de Deus como verdadeira, ela vai aprovar essa palavra. Ela vai ficar livre de dúvidas a respeito dessa palavra. Ela vai amar essa palavra, ela vai entender, aqui está a palavra de Deus. Haverá um testemunho interno do Espírito Santo convencendo essa pessoa. Então, o Espírito Santo... Cadê o texto? Podemos ler 1 Coríntios 2,13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Palavras ensinadas pelo Espírito. Então, isso quer dizer que para alguém ser salvo, tem que entrar na escola do Espírito Santo. E qual é a escola do Espírito Santo? É a Escritura. O Espírito Santo, pela Escritura, nos ensina a verdade. Então, se somos salvos, vamos ver, vamos ser ensinados por ele e aprenderemos e creremos, aceitaremos a verdade. Então, envolve não só o conhecimento que se dá pelo Espírito Santo, mas também a aceitação desse conhecimento que também se dá pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos ensina de modo que conhecemos e aceitamos aquilo que está na Escritura como sendo a verdade, como sendo a palavra de Deus. Então, agora, a pessoa que é salva, que possui a verdadeira fé, ela vai aceitar não apenas uma parte da Bíblia. Ela vai aceitar a Bíblia como um todo, o livro de Deus. Então ela não vai ficar ali como que dizendo assim, a Bíblia diz que Jesus é bom, eu creio. A Bíblia diz que Jesus cura, eu creio. A Bíblia diz que Jesus dá vitória, eu creio. Mas aí ela quer viver do seu próprio modo, porque as outras coisas que diz na Bíblia, ela não crê. Então esse não é o tipo de pessoa que que tenha sido alcançada pela graça. A graça de Deus, através do Espírito Santo, nos levará a reconhecer que toda Escritura é inspirada por Deus e útil. Então nós vamos amar a palavra, crer na palavra e aceitar a verdade completa de Deus revelada em sua palavra. Agora, a verdadeira fé não é só o conhecimento e aceitação da verdade. Ela também é uma confiança sincera. Então veja, tem um conteúdo que está na palavra. Eu passo a conhecer
e eu aceito. Isso é um aspecto da fé. Tá? Mas não é só isso. Ela não é só convicção a respeito da verdade. Não é só certeza a respeito da verdade. Ela envolve também uma confiança sincera. Como nós, veja, lembra aquelas duas distinções, né? Reconhecer, por exemplo, eu acredito que vai chover hoje. Então isso tem um sentido. Mas eu acredito na minha esposa. Então eu confio na minha esposa. Isso é o sentido. Então aqui tem os dois sentidos. De aceitação de uma verdade, conhecer e aceitar, e tem o sentido de confiar sinceramente. Veja, no nosso texto aqui, em português, eu vou ler a pergunta. O que é a verdadeira fé? A verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdadeiro tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. E também, então, aqui no português não ficou tão claro, mas no latim tem, e em outras línguas tem, como se dissesse assim, a verdadeira fé é não somente aceitação, convicção, mas também, e aí entra, então fica bem claro que não é uma coisa ou outra, mas as duas coisas. Não somente uma, não somente a primeira, não somente a segunda. A primeira, certamente, conhecimento e aceitação. Mas a segunda também, junto com essa, uma confiança sincera em Cristo. Então, onde existe o conhecimento verdadeiro, que faz parte, né, da verdadeira fé, deverá existir também uma confiança sincera. Então, não é simplesmente um conhecimento, um reconhecimento a respeito de Cristo, mas é uma confiança naquele que é o nosso Salvador. Como é que não podemos, nós não conseguimos, melhor dizer, atingir então esse conhecimento e essa aceitação verdadeira? Da mesma forma que a gente não consegue obter esse conhecimento por nós mesmos, nós não conseguimos obter essa confiança sincera por nós mesmos. Para conhecer e aceitar, é preciso que o Espírito Santo esteja agindo. Para confiar somente em Cristo, é preciso que o Espírito Santo haja em nosso coração e nos conceda esta certeza firme. Ela só pode ser dada pelo Espírito Santo. Isso é realizado pelo Espírito Santo, que utiliza a sua palavra para nos levar a essa confiança em Cristo Jesus. E uma vez salvos, cada vez que nós ouvimos a pregação, essa confiança está sendo fortalecida. Cada vez que participamos do sacramento, essa confiança está sendo fortalecida. O Espírito Santo usa a palavra e os sacramentos para nos levar à fé e para fortalecer a nossa fé. Agora, o catecismo, falando a esse respeito, diz que essa confiança não foi dada, não, ela foi dada não só aos outros, mas também a mim, diz o catecismo. Quer dizer que essa confiança é tratada aqui em termos bem pessoais. Então, esse conhecimento e essa experiência da salvação operada pelo Espírito Santo trazem a certeza da salvação, de que realmente ali, cremos de todo o coração, que em Cristo está todo o perfeito consolo, o descanso, a paz, a alegria na vida e na morte. Passamos então a confiar em Cristo. É uma confiança do coração, uma confiança trabalhada pelo Espírito Santo, uma confiança através do Evangelho, uma confiança que nos dá a certeza de que nós estamos salvos em Cristo Jesus. Quais os benefícios de possuir esse conhecimento que aceitamos como verdadeiro e essa confiança sincera, que são os dois aspectos aí juntos da verdadeira fé? Já mencionei anteriormente, vou repetir, os benefícios dessa verdadeira fé são perdão dos pecados, justiça eterna e salvação eterna.
A base sobre a qual repousa a transmissão desses benefícios é somente pela graça. Quer dizer que eu não obtenho esses benefícios da verdadeira fé por mim mesmo, mas é somente pela graça. Fica claro, por exemplo, em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 7. No qual, falando de Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então temos o perdão de pecados, segundo a riqueza de sua graça. Então o perdão de pecados é um dos benefícios. E esse benefício é dado somente pela graça. Não faço nada para merecer, mas eu recebo inteiramente pela graça. Isso é o sola gratia. Somente, mas também é somente pelos méritos de Cristo. Quer dizer, não é pelo que eu fiz, mas é pelo que Cristo fez. É isso que o Evangelho anuncia. Por isso Paulo diz em Efésios 2,9, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, quando nós chegarmos no céu, não haverá nenhum motivo, nada, 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 que nós possamos nos orgulhar. Se por acaso alguém pudesse chegar no céu e dizer assim, olha, estou aqui porque eu ganhei muitas almas, porque eu ajudei muitas pessoas, eu fiz isto ou aquilo. Se por acaso, não é possível, mas se por acaso chegasse e lá tivesse um anjo na porta, diria, então, por favor, vá para outro lugar, que aqui não é o seu lugar. O céu é o lugar para aqueles que não confiam em si mesmos. Os pobres miseráveis. Lembra da parábola? Pobres miseráveis que foram revestidos da justiça de Cristo. De si mesmos são cegos, mancos, miseráveis, sujos. Mas o rei os chamou, as pessoas mais improváveis, e vestiu-as com a veste branca. A justiça de Cristo cobrindo a nossa vergonha, a nossa miséria, a nossa incapacidade, os nossos pecados. Isto nos limpa e nos concede justiça perfeita. Então isso é o anúncio do Evangelho. Não é para você fazer alguma coisa. É anúncio do que Cristo fez por você. Claro, há o aspecto da santificação, do qual, respondendo a isso, certamente, indubitavelmente, teremos de ter frutos. Porque veja lá, quando o Evangelho é plantado e ele é eficaz na vida de uma pessoa, frutos aparecerão. Tem que ter o fruto. Isso é inevitável. Se não tiver, é porque não está salvo. Então, sim, tem os frutos da santificação, da gratidão, etc. Mas isso não é o motivo para a salvação. O motivo da salvação está em Cristo Jesus. Então, quando nós percebemos que a salvação é puramente pela graça, que ela é a salvação por causa dos méritos de Cristo, não resta nenhum motivo para nos orgulharmos desta salvação. Não somos salvos por sermos melhores ou mais capazes do que alguém. Somos salvos por causa da misericórdia, da graça de Deus, com base nos méritos de Cristo. Então, o objetivo da fé é receber totalmente, completamente Cristo no nosso coração e reter o conhecimento de Cristo. Então, se depreende daí que há um crescimento na fé. Você recebe a Cristo e pode conhecê-lo mais ainda e confiar mais ainda nele. E existe podemos dizer que existe uma fé fraca e uma fé forte. E uma fé fraca, mesmo fraca, pode ser verdadeira. Por exemplo, quando existe um incêndio, você pode ter lá chamas enormes naquele incêndio. Mas tudo geralmente começa com uma pequena faísca que ali provocou aquele incêndio. Aquela pequena faísca já os primeiros focos lá de incêndio, bem pequenininhos, são fracos. Se você jogar um copo d'água, apaga. É fraco, mas é fogo. A nossa fé pode ser fraca, mas se ela for verdadeira, sim, nós estamos salvos em Cristo Jesus.
Agora, devemos distinguir entre ter uma fé fraca e ter uma fé que não é fé, que é imaginária, que é questionável. Tá? Então, podemos pensar aqui na passagem de Mateus, capítulo 14, versículo 31. Mateus 14, versículo 31, que diz, subindo... Não, não é esse. Espera aí, que eu acho que eu errei aí. Vou achar aqui. Ah, sim. E prontamente, 14:31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Isso é aquela cena, né, que Pedro pede para ver Jesus andando sobre a água, pede para andar também, mas quando as ondas ficam mais agitadas, ele duvida, e aí duvidando começa a afundar. Jesus disse para Pedro, homem de pequena fé. Pedro tinha uma pequena fé, mas foi alcançado pela graça de Deus. Se tornou um grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então, por mais fraca que seja a nossa fé, nós estamos ali. Em Cristo, então, estamos verdadeiramente salvos no Senhor Jesus Cristo. Salvos inteiramente no Senhor Jesus Cristo. Então existe uma fé fraca, mas existe uma fé débil, e isso deve ser distinguido aí da fé que estamos mencionando aqui, que é a fé fraca. Uma fé débil é alguém que realmente não está salvo no Senhor Jesus Cristo, né? Então não possui a verdadeira salvação. Por exemplo, Jesus diz lá em Lucas 24:25, então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Então aqui é um tipo de tardios, né, para crer naquilo que diz a palavra de Deus. Também podemos mencionar aqui os perigos que ameaçam a verdadeira fé. Então ela está, por um lado, tem os perigos de dentro, internos. Então tem a nossa própria carne que é instigada pelo demônio à tentação. Então a pessoa fica ali, né, às vezes por causa da própria carne, da instigação do diabo, fica ali tendo dúvidas, né, sobre a salvação, sobre as verdades. E ele sempre vai tentar usar algum meio. Por exemplo, ele disse a Eva, né, será que Deus realmente disse isso? Então coloca uma dúvida sobre a veracidade da palavra de Deus. De fora, o mundo impregnado de incredulidade e de superstição também nos ataca constantemente, ridiculariza a verdadeira fé como algo inútil, infantil. Então, a fé sempre está sendo atacada, quer por dentro, né, a nossa natureza, a carne, quer por fora, pelo mundo, também ela é atacada. Então, chegamos ao final da pergunta de número 21. O Vitor colocou lá uma pergunta, colocou um texto, na verdade, no grupo do WhatsApp. Eu vi o texto, Pedro, aqui mais ou menos por alto, né, a citação aqui da Declaração de Chicago sobre a inerrância bíblica, mas vou entender que foi só um recurso que você colocou aqui, porque eu não vi uma pergunta, né, só uma transcrição sobre o que a Declaração de Chicago diz sobre a inerrância bíblica. Né? Eu vejo depois de novo, tá? Eu vou seguir. Qualquer coisa, se tiver pergunta lá, eu tento responder depois. Vamos então para duas perguntas, a 22 e a 23, que estão aí conectadas. Não tem sentido explicar a 23, porque ela será explicada em detalhes nos dias do Senhor que ainda virão, né? Que são explicações
do credo apostólico. Então vamos para 22 e 23, tratar as duas juntas, caminhando aí para o nosso final. Então, no que o cristão tem de acreditar? Em tudo que nos está prometido no Evangelho e que nos são ensinados resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã, universal e indubitável. Pergunta 23. Que artigos são esses? E aí você tem o credo apostólico. Vou ler, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Então vamos voltar aqui mais uma vez à estrutura do Dia do Senhor de número 7. Pergunta 20 estabeleceu o quê? Que somos salvos somente pela fé. Pergunta 21 estabeleceu o quê? A natureza da verdadeira fé. E perguntas 22 e 23 está apresentando agora o conteúdo dessa fé. Então vamos observar isso. A verdadeira fé, então, ela está baseada no quê? Nas promessas do Evangelho. Essas promessas do Evangelho são o objeto, são o assunto do Evangelho, e elas são também elas são o conteúdo e são a direção, né, para a qual elas estão apontando. Então, a verdadeira fé está baseada o quê? Naquilo que o Evangelho promete. Aonde? No Antigo e no Novo Testamento. Em tudo que é prometido no Evangelho. Tá? Então, por exemplo, quando lemos João capítulo 3, versículo 33, não, perdão, Atos 24, 14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Aqui é uma palavra do apóstolo Paulo. Né? Então, acreditando em todas as coisas. É assim que também nós colocamos a nossa fé em tudo aquilo que o Evangelho promete, em tudo aquilo que é revelado na palavra de Deus. Agora, o Evangelho, ou a palavra de Deus, é por causa disso, então, a nossa única regra de fé. Então, nós não temos outro fundamento para a nossa fé. Tá? Então, outras coisas não servem como a regra, como aquilo que vai regular a verdade, o que nós devemos crer para ser salvos. Apenas a palavra de Deus tem esse poder, essa autoridade. Então, todos os estatutos inventados pelo homem, as tradições orais e o próprio credo apostólico e qualquer outro credo, confissão, catecismo, tudo isso não está ao lado, nem acima, nem ao lado das Escrituras. Não estão. Estão abaixo, são subservientes à palavra de Deus. Só ela é a verdade. Os escritos dos homens não. Só a palavra de Deus é inspirada por Deus. Então, os outros documentos são tentativas de resumir, de explicar, de ensinar. Então, eles devem refletir. Eles são bons e úteis à medida que eles refletem com fidelidade o ensino da palavra de Deus. Então, o credo apostólico é apenas um resumo daquelas doutrinas ensinadas na Bíblia. E ele só tem valor à medida em que realmente ele está refletindo o que a Bíblia ensina. Também a tradição ela pode ser útil, pode ter o seu valor, a sua importância, ser proveitosa, mas ela não é o fundamento para a nossa fé em nenhum artigo de fé. Agora, é importante aqui observar, né, que o credo ele é chamado também de símbolo, um símbolo de fé. Aqui, no português e na maioria dos outros idiomas, não aparece essa palavra símbolo,
Mas na versão latina na versão latina do Catecismo de Heidelberg, fala de suma em símbolo apostólico, quer dizer, o resumo do símbolo apostólico. Então, a palavra símbolo aqui, ela significa, tem a ver com ser uma palavra de ordem. Então, é uma palavra pela qual os soldados se reconhecem, o estandarte em torno do qual eles se unem. Então, isso é o símbolo. Eles se unem ao redor desse estandarte. É um símbolo que reúne os crentes, na medida em que esse símbolo reflita o ensino realmente das Escrituras. Esse símbolo apostólico, ele é chamado de credo apostólico. E esse termo, credo apostólico, ou credo dos apóstolos, ele é um termo antigo, mas ele foi dado porque muito lá atrás, né, a Igreja Romana acreditava que esse credo ele partiu de Jerusalém e saiu dos apóstolos para o mundo inteiro. Mas isso não é assim, né? Essa tradição não tem fundamento histórico realmente para se comprovar isso. Então, nós podemos entender credo dos apóstolos não como se eles, os apóstolos, tivessem escrito esse credo, mas credo dos apóstolos no sentido que o credo resume a doutrina ensinada pelos apóstolos. Aí sim, então, podemos usar esse termo nesse sentido. Você observar, o catecismo não utiliza, né, essa nomenclatura. O catecismo simplesmente diz os artigos da nossa fé cristã universal indubitável. Não usa a palavra credo apostólico aqui no catecismo, talvez já para evitar esse problema de imaginarmos que a origem do credo fossem os próprios apóstolos, que não é o caso. O credo apenas resume a doutrina ensinada pelos apóstolos. Então, esse credo é um credo que foi formado, né, ao longo do início da era cristã, logo depois de Cristo, e ele foi sendo uma expansão gradual daquilo que se entendia ser uma forma batismal. Então, lá atrás, há indícios históricos, né, que muitas vezes, quando alguém ia ser batizado, o ministro perguntava: você acredita em Deus Pai Todo-Poderoso? A pessoa respondia: eu acredito em Deus Pai Todo-Poderoso. Você acredita em Cristo, o Filho de Deus? E eu acredito em Cristo, o Filho de Deus. Você acredita no Espírito Santo? Eu acredito no Espírito Santo. E por que isso? Porque dizia batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu vou ter o nome das 3 pessoas em minha vida. Então a pessoa confessava crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E também podemos unir aí várias passagens bíblicas, né? Por exemplo, 1 Timóteo 3, se não me engano, depois do versículo 15, tem lá aquilo que pode ser uma evidência de um hino ou de um tipo de confissão já muito antiga da igreja. Então esse credo ele foi sendo adaptado, melhorado, acrescido conforme as necessidades da igreja. Uma das últimas expressões a entrar nele foi ele desceu ao inferno, que, segundo os estudiosos, entrou lá o mais tardar no século VI ou VII, mas é um documento antigo da Igreja de Cristo e resume o ensino da Palavra de Deus. Agora, por que ele é chamado de cristão? Porque ele abrange as doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, se alguém quer se identificar como um cristão, deve conhecer e confessar esse resumo da fé cristã. Ele também é chamado de universal. Poderíamos dizer ele é católico, é um credo católico. A palavra católico significa universal. Então, por que é chamado de universal? Porque é um documento antigo, essa confissão é antiga e era aceita pelas igrejas cristãs no mundo todo, assim mostrando a unidade dessas igrejas cristãs. É chamado de fé cristã, fé universal, mas também indubitável. Essa palavra indubitável significa que esses artigos, nós não temos dúvidas a respeito desses artigos.
eles são baseados na palavra de Deus. Então, não temos dúvida, é uma fé indubitável, é assim mesmo, é verdadeira. Então, nos próximos estudos, né, nós vamos voltar a nossa atenção para cada um desses dois artigos que resumem, então, aquilo que o Evangelho nos ensina a respeito de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos observar isso aí no decorrer das próximas semanas. Agora eu vou olhar aqui para as perguntas. A Declaração de Chicago sobre a inerrância bíblica estaria indo contra o ensino da pergunta 21 do Catecismo de Heidelberg ao negar que a confissão da autoridade, infalibilidade e inerrância das Escrituras sejam necessárias para a salvação? Aí ele botou aqui em cima a parte da... Aí tem mais perguntas do que eu... Mas foram, eu acho que, explicações também, né? Ele colocou aqui a confissão, Chicago, a declaração, né? Quando diz, afirmamos que uma confissão da autoridade, fiabilidade e inerrância plena das Escrituras é vital para uma correta compreensão da totalidade da fé cristã. Afirmamos ainda mais que tal confissão deve conduzir a uma conformidade cada vez maior à imagem de Cristo. Negamos que tal confissão seja necessária para a salvação. Contudo, negamos ainda mais que se possa rejeitar a inerrância sem graves consequências, quer para o indivíduo, quer para a igreja. Essa questão tem que ser pensada com mais reflexão para responder. Porque é preciso identificar aqui o que realmente a Declaração de Chicago quer dizer, né? Aparentemente quer dizer que, então, uma pessoa não precisa confessar a infalibilidade, inerrância plena da Escritura para ser salva. Mas a pergunta é, isso quer dizer a respeito de alguém que está no início de sua fé, que, portanto, não tem todo o conhecimento ainda, ou isso quer dizer de alguém que, já tendo um tempo como um cristão, ainda continua dizendo que nem toda a Bíblia é inerrante, infalível, etc. Né? E também a profundidade do que estamos dizendo aqui. Por exemplo, né, o ladrão na cruz certamente não confessou essas coisas. Então, ele só tinha uma coisa ali, que Cristo estava morrendo injustamente, e ele viu isso, ele entendeu isso, ele confessou isso e pediu a Cristo que o salvasse. E Cristo disse, estarás comigo ainda hoje no paraíso. Então ele creu em Cristo. Então teríamos que cavar mais fundo para identificar o que a declaração, sempre falam confissão, Declaração de Chicago está dizendo aqui. De qualquer forma, a declaração é um documento de vários teólogos, né? Até o R.C. Sproul estava envolvido nisso aí, mas ela não é um documento da igreja, tá? Ela não é, a nossa confissão. Então, alguém, para ser salvo, precisa crer em tudo aquilo que o Evangelho ensina. Então, podemos ler mais uma vez a pergunta, né, para ter fixado aqui em nossa mente. Então, no que o cristão tem de acreditar em tudo que nos está prometido no Evangelho, que nos são ensinados resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã universal e indubitável. Mas ele falou da pergunta 21, deixa eu ver aqui de novo. A verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. É também a firme certeza de que Deus garantiu, não só aos outros, como também a mim, perdão de pecados, justiça eterna e salvação por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo realiza essa fé em meu coração por meio do Evangelho. A verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdadeiro tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. Então é aqui que o Vitor está
tocando no ponto sobre se essa expressão aqui não está entrando em contradição com o que ou melhor, a declaração está entrando em contradição com o que lemos aqui. Talvez se entendemos o que diz aqui, né, como aquilo que está vinculado à salvação e que está resumido, por exemplo, no credo, então isso estaria solucionado, mas temos que realmente pesquisar mais para ou pensar com mais calma. Eu não gosto de dar respostas rápidas e cometer um erro, né? Eu não tinha pensado sobre essa relação, Vitor. Tentarei trazer uma resposta na próxima semana, tá bom? Obrigado aí pela pergunta. Não sei se há diferenças. Geralmente, os continentais, eles leem em algum momento a Confissão de Fé Westminster, estudam, né? Mas não é igual o contato que eu tenho com a minha confissão, né? Que é frequente. Também posso pesquisar e ver se há alguma diferença sobre essa questão. Então, deixaremos as duas perguntas levantadas pelo Vitor para tentar respondê-las na próxima semana, se Deus assim permitir. Tá bom? Muito obrigado, Vitor, pelas suas perguntas. Obrigado a Luma, Carla e também ao André Trindade, acho que é lá de Recife, pela participação. Que Deus abençoe todos vocês. Aqueles que vão assistir depois também, espero que seja edificante. Nós vamos concluir agradecendo ao Senhor por essa noite. Pai Celestial, graças te damos por essa noite, por estarmos aprendendo sobre a verdadeira fé, que é necessária para a salvação em teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos a crescer e amadurecer nessa fé. Ajuda que nossa confiança nele seja cada vez maior, que ele ocupe o lugar que realmente deve ocupar como nosso Salvador, que nós o amemos e nos deleitemos sempre nele, que reconheçamos nele a fonte da nossa alegria, do nosso consolo, da nossa vida e da nossa justiça. E possamos assim andar na verdadeira fé até o dia em que nós nos encontraremos finalmente com ele. Abençoa cada um dos irmãos que assistiram essa aula. Concede a nós o discernimento, a sabedoria necessária e fortalece, fortifica a nossa fé na tua palavra, nossa fé em teu Filho Jesus Cristo. Nós oramos assim em nome dele. Amém. Ok? Muito obrigado. Que o Senhor abençoe a todos vocês, que conceda a vocês a sua graça e a sua paz.